Hoje vamos falar sobre orações coordenadas e subordinadas e períodos simples e compostos. A estrutura morfossintática de um período envolve a análise das palavras em sua forma e sua função sintática. Quando nós falamos em forma das palavras, a gente fala na morfologia delas. E sua função sintática é a maneira como elas se organizam na frase, na oração ou no período. Então, por isso, a estrutura morfossintática, a estrutura que tem a ver com a morfologia, ou seja, a sua forma, e a sua função sintática, ou seja, sua forma de organização na frase, oração ou período. Tem também a ver com as relações estabelecidas entre esses aspectos. Então, no contexto do estudo do período, é essencial compreender algumas questões. Por exemplo, o que é uma frase? Primeiramente, compreendendo isso, a gente pode falar depois de oração e período, Mas primeiro a gente tem que entender o que é uma frase. A frase é um enunciado com sentido completo. A frase ela pode ser de dois tipos diferentes. Pode ser uma frase nominal ou uma frase verbal. A frase nominal é aquela que tem substantivo, mas não tem verbo, E a frase verbal é aquela que tem verbo. Ok? Aí a oração é aquela frase organizada em torno de um verbo. A oração sempre tem um núcleo. Então, o núcleo da oração é justamente o verbo, porque ela é organizada em torno de um verbo. Aí, o período simples é aquela frase longa que vai de um ponto a outro, e que contém apenas uma oração. Então, um macete bem interessante para diferenciar o período da oração é que o período ele vai de um ponto ao outro. A oração não necessariamente ocorre dessa forma. A oração não ocorre necessariamente dessa forma. Pode ser um recorte de uma frase maior que tenha dentro de um parágrafo que não vá de um ponto ao outro. Aí, outro detalhe. A oração ela também pode ser constituída não por um verbo, mas por uma locução verbal. A locução verbal é quando dois verbos vêm seguidos. Um verbo auxiliar e o outro um verbo principal. Ok? Aí, o período simples é aquele período com apenas uma oração. Aquela frase longa que vai de um ponto ao outro, que é constituído de apenas uma oração. E o período composto é aquela frase longa, geralmente é uma frase longa, que vai de um ponto ao outro e que tem mais de uma oração. Então, para sintetizar isso, vamos fazer a seguinte declaração, que o período simples contém apenas uma oração, ou seja, um único verbo ou locução verbal e, consequentemente, uma única predicação também. Ok? Por exemplo, os alunos estudam para a prova. Aí nós temos, então, os alunos, o sujeito da frase são os alunos e estudam é o predicativo do sujeito. Estudam para a prova é o predicativo do sujeito. E aí nós temos um período simples, que é constituído por apenas uma oração, e o núcleo dessa oração é a forma verbal estudam. Aí o período composto é formado por duas ou mais orações, cada uma com um verbo ou locução verbal, podendo essas orações se relacionar por coordenação ou subordinação. Por exemplo, os alunos estudam para a prova.
e os professores corrigem os exercícios. Então aí nós temos duas orações, né? Os alunos estudam para a prova e os professores corrigem os exercícios. Aí nós temos, no caso, uma oração coordenada duas orações coordenadas sindéticas. Ok? Nós temos o caso de oração coordenada sindética, porque ela é conectada ou ela é dividida, né, por uma conjunção, né, a conjunção e. Então, as orações, né, elas são divididas em dois tipos também, né, as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Ok? Vamos falar um pouco mais sobre isso agora, então. As orações coordenadas são aquelas que têm uma estrutura sintática independente, ou seja, cada uma delas poderia existir isoladamente como períodos simples. Ok? Então, são dois tipos diferentes, né? As assindéticas, que não possuem um conectivo explícito, ou seja, não possuem uma conjunção separando uma e outra, e as sindéticas é quando são ligadas então por conjunções coordenativas, que indicam o tipo de relação estabelecida entre as orações, né? Então, as conjunções estabelecem relações de sentido entre as orações, né? Então, as orações coordenadas, elas têm essa característica que é muito importante identificar, né? Que elas são independentes uma das outras. Por exemplo, aí no caso que nós analisamos antes, os alunos estudam para a prova e os professores corrigem os exercícios. São dois casos de orações coordenadas, né? Ou seja, de duas orações independentes, ligadas por um conectivo, que é a conjunção e. Por quê? Porque os alunos estudam para a prova, seria um período simples, e os professores corrigem os exercícios, seria outro período simples. Esses dois períodos simples poderiam existir independentemente em outro contexto, sem problema nenhum. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre as orações coordenadas sindéticas, que elas são um pouco mais detalhadas, então, porque os diferentes usos de conjunções entre essas orações coordenadas, elas podem estabelecer diferentes relações de sentido, então é importante compreender um pouco sobre isso. Então, nós temos as orações coordenadas aditivas, que são aquelas em que há uma conjunção que indica a ideia de adição. Por exemplo, no seguinte exemplo, estudamos para a prova e revisamos os exercícios. Então aí nós temos a conjunção e, que estabelece essa relação de sentido de adição entre essas duas orações coordenadas que nós temos nesse período composto, ok? É um período composto porque tem duas orações. São duas orações que, se fossem independentes, seria dois períodos simples. Mas como esses dois períodos simples estão ligados por uma conjunção aditiva, então, nesse caso, se trata de um período composto. Aí nós temos as conjunções adversativas que indicam oposição, como no seguinte exemplo: ele queria viajar, mas não tinha dinheiro. Então nós temos aí a conjunção mas, que estabelece uma relação de oposição entre as duas orações que estão no período composto. No primeiro nós temos o período simples, ele queria viajar. Aí nós temos a segunda oração, ou o segundo período, então, mas não tinha dinheiro. Então, esses dois períodos simples, que se fossem separados, eles poderiam existir
muito bem sozinhos. Mas não é o caso aqui, porque nesse período composto eles estão conectados pela conjunção adversativa mas. Ok? Nós também temos a conjunção coordenativa que indica sentido de alternativa, né? Que seria a seguinte conjunção, né? Ou, né? É o exemplo mais comum que nós temos de conjunção alternativa. Como o seguinte exemplo: ou você estuda ou você não passa para... Ou melhor, ou você estuda ou você não passa na prova. Então, aí nós temos também ou você estuda, né, a primeira oração, e aí a segunda oração, ou você não passa na prova. São duas orações que poderiam coexistir, poderiam existir como período simples em outro contexto, mas estão conectadas pela conjunção coordenativa alternativa ou. Aí nós temos também as conjunções coordenativas conclusivas, que indicam então a ideia de conclusão, que são os indicadores de conclusão. Como no seguinte exemplo de período composto: estudamos muito, portanto fomos aprovados. Nós temos então o primeiro período simples, estudamos muito, e aí o segundo período simples, fomos aprovados, que estão interligados pelo indicador de conclusão, pela conjunção conclusiva, portanto, né, formando período composto, estudamos muito, portanto fomos aprovados. Aí nós temos também as conjunções coordenativas explicativas, que são aquelas conjunções que indicam a ideia da explicação, e que como no seguinte exemplo, indica essa ideia da explicação, né? Estude com dedicação, pois a prova será difícil. Então são duas orações, dois períodos, então que são que poderiam existir muito bem sozinhos, mas estão conectados pela conjunção coordenativa explicativa, pois. Ok, agora vamos falar das relações de subordinação, né? As relações subordinadas, diferente das... Ou melhor, as orações subordinadas, diferente das orações coordenadas, apresentam uma relação de dependência com outra oração, chamada oração principal. Elas desempenham funções sintáticas equivalentes aos termos da oração ou de um sintagma. São classificados conforme sua função. Então, as orações subordinadas, então, elas são sintaticamente dependentes da oração principal, ok? E elas são classificadas de acordo com as suas funções. Então, nós temos as orações subordinadas substantivas subjetivas, as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Enfim, são vários tipos, vários mesmo. As orações subordinadas substantivas subjetivas são aquelas que cumprem a função de sujeito para a oração principal. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas, elas cumprem a função de objeto direto para um verbo transitivo direto que está na oração principal. Aí as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas cumprem o papel de objeto direto, ou melhor, as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas cumprem a função de objeto indireto para um verbo transitivo indireto que está na oração principal. Aí a oração subordinada substantiva predicativa cumpre a função de predicado para um sujeito que está na oração principal, né? E
E a oração subordinada substantiva apositiva, ela cumpre a função de aposto. Muito bem. Por exemplo, no seguinte aposto, né, da seguinte frase seria o seguinte: tenho uma certeza que você vencerá. Ok? Então, o que você vencerá é o aposto, é a oração subordinada substantiva apositiva da oração principal, tenho uma certeza. Aí nós temos também as orações subordinadas adjetivas. Aí, nesse caso, nós temos dois tipos, que são as orações subordinadas adjetivas restritivas, que tem a função de restringir um grupo de elementos dentro de um âmbito maior, como no seguinte exemplo: o aluno que estudou passou na prova. Então, aí, nesse caso, a oração subordinada estudou, passou na prova. Então, ela serve de oração subordinada para a oração principal, que é o aluno. Então, essas duas orações estão sendo ligadas pela conjunção coordenativa, ou melhor, pela conjunção integrativa que. Ok? Aí, por quê, né? Por que ela é restritiva? Por que ela é uma subordinada adjetiva restritiva? Porque ela restringe um grupo de elementos, ou seja, ela está se referindo ao aluno que estudou. Esses alunos que estudaram passaram na prova, os outros não. Por isso ela restringe. Aí nós temos também as orações subordinadas adjetivas explicativas, que seria como no seguinte exemplo: os alunos que estudaram passaram na prova. Aí existe uma diferença bem sutil, que é percebida somente na modalidade escrita, né? E dificilmente é percebida na modalidade oral, porque aí nós temos o uso da vírgula. Os alunos que estudaram passaram na prova. Aí, no outro exemplo era: os alunos que estudaram passaram na prova. Aí, no caso da subordinada adjetiva explicativa, seria: os alunos, pausa, que estudaram passaram na prova. Então, percebam que tem essa pausa. Na explicativa nós temos essa pausa e na restritiva não. Então, quer dizer que aqueles que estudaram passaram na prova, os outros não. Mas não está restringindo. Talvez todos tenham estudado e todos tenham passado. Então, não é restritiva nesse caso. Então, essa subordinada adjetiva não é restritiva, é explicativa. Porque pode ser que todos tenham estudado e todos tenham passado na prova. Ok? Aí nós temos também as orações subordinadas adverbiais. E aí as orações subordinadas adverbiais têm muitos tipos também. Tem as subordinadas adverbiais causais, que cumprem a função de relação de significado de causa. Como, por exemplo, saí cedo porque precisava estudar. Precisava estudar, então é oração subordinada adverbial causal. Aí nós temos também a oração subordinada adverbial concessiva, que seria que indica a ideia de concessão. Como, por exemplo, embora estivesse cansado, continuou estudando. Aí nós temos também a subordinada adverbial condicional, que indica a ideia de condição. Aí temos também as subordinadas adverbiais conformativas, que indica a ideia de conformidade, que geralmente é indicada pelo advérbio conforme, como no seguinte exemplo: conforme o professor disse, faremos a revisão. Aí nós temos também
as subordinadas adverbiais consecutivas, que indica a ideia de consequência. Ele estudou tanto que tirou nota máxima, né? Então, tirar nota máxima foi consequência dele ter estudado tanto, né? Aí nós temos também as subordinadas adverbiais finais, que indica aquela ideia de finalidade. Então, é preciso diferenciar a consecutiva da final, porque na final nós temos uma ideia de consequência também, mas é uma consequência proposital, né? Como no seguinte exemplo: estudamos para que tenhamos sucesso. Então, é uma consequência que já é premeditada. E daí nós temos também as orações subordinadas adverbiais proporcionais, que indicam a ideia de proporção, né? Como no seguinte exemplo: quanto mais você estuda, mais aprende. E nós temos também as orações subordinadas adverbiais temporais, que indicam a ideia de tempo, né? Nessas orações subordinadas adverbiais, elas se chamam da seguinte forma, porque sempre tem um advérbio presente na oração subordinada, né? Então, por isso que se chama dessa forma. Então, por exemplo, nas temporais, é como no seguinte exemplo: quando o professor chegar, começaremos, né? Quando é o advérbio de tempo, ok? E nós temos também as orações subordinadas comparativas, que seria como no seguinte exemplo: ele é tão dedicado quanto seu irmão, né? O tanto quanto, né? Seria uma locução adverbial, né? Tanto quanto essa é a classe gramatical dessa expressão, né? Tanto quanto, locução adverbial. Aqui nesse caso não temos a locução adverbial, nós temos apenas o quanto, né? Que é o advérbio, né? Ele é tão dedicado quanto seu irmão, né? E é isso, por hoje é isso, muito obrigado.